A Bíblia é cheia de histórias e personagens muito marcantes, como Adão e Eva, Noé e o dilúvio, Moisés, o êxodo, né, a saída do Egito, José do Egito e por aí vai. Mas será que essas histórias, né, esses personagens são realmente históricos? Tem outras atestações, outras evidências que comprovem, né, corroborem pelo menos a existência desses personagens ou a ocorrência desses acontecimentos? Em alguns casos, não. Alguns eventos e personagens aparecem exclusivamente na Bíblia, mas em outros casos a gente tem sim outros documentos de outros povos, às vezes escritos em outras línguas, que corroboram sim a existência e a ocorrência de certas histórias bíblicas. E aqui nesse vídeo eu vou trazer aqui os 3 artefatos arqueológicos mais antigos, pelo menos 3 dos mais antigos, que trazem nominalmente, inclusive, referências a personagens bíblicos. E eles são a Estela de Mesha, ou Pedra de Moabe, Pedra Moabita, a Estela de Tel Dan, e o obelisco negro de Salmanaser III. Então a gente vai ponto a ponto, né, objeto a objeto, para a gente ver o que a gente encontra ali que corrobora ou que diverge também de histórias que a gente encontra na Bíblia. Vamos lá para os 3 artefatos mais antigos que mencionam personagens que também aparecem na Bíblia. Então, começando pela Pedra Moabita. Esse é um artefato do 9º século a.C., também é chamado de Estela de Mesha, porque ele é uma pedra, uma estela, esse tipo de monumento, parece uma lápide de pedra, e tem uma série de inscrições nele aqui. Se a gente amplia, né, a gente consegue ver algumas inscrições em Moabita, em escrita moabita, que é muito parecida com o hebraico antigo, né, com o paleo-hebraico. E nessa pedra moabita, ela é uma pedra produzida no reino de Moab, então não é um documento produzido pelos povos ali, os protagonistas do Antigo Testamento, por assim dizer, e ele conta os grandes feitos de um rei de Moab chamado Mesha. E esses feitos incluem a resistência de Moab contra o domínio de Israel, algo que também aparece no 2º livro de Reis. Então a gente tem uma mesma história contada em documentos diferentes, por povos diferentes, em línguas diferentes inclusive, que conferem consequentemente grande plausibilidade à ocorrência histórica de fato desse conflito entre Israel e Moab e da existência dos personagens citados aí, como o próprio rei Mesha, que é o protagonista aí da pedra, e os reis que ele enfrenta. Então, só para situar isso melhor num mapa, aqui a gente tem o reino de Israel, o reino de Judá, e aqui o reino de Moab. E o que acontece é o seguinte: segundo os textos que a gente encontra no 2º livro de Reis e na Pedra de Moab, o reino de Moab pagava pesados tributos para Israel nos tempos em que Israel era governada por um rei chamado Omri. Então esse rei, ele forçava Moab a pagar tributos a ele, né? Ele exercia influência aqui, então, nessa relação de poderes assimétrica, né? Dominava Moab. E aí, quando o rei Omri morre, e depois o filho de Omri, que é Acabe, morre, o rei de Moab, que era Mesha, decide tentar a sorte e se livrar desse jugo que o reino de Israel impunha sobre o reino de Moab. Então ele faz uma revolta para expulsar esse domínio israelita de Moab. E aí Jorão, Josafá e o rei de Edom formam uma coalizão e tentam invadir Moab para reestabelecer o domínio sobre esse reino. Só que eles são vencidos por Mesha. E é isso que a Estela Moabita narra, né? Ela conta essa vitória sobre esses reinos, só que ela conta da perspectiva moabita. Então o que ela diz é o seguinte, que o reino de Moab tinha sido entregue na mão dos israelitas pelo próprio deus patrono de Moab, que era Quemosh. Então o deus Quemosh, insatisfeito com seu povo, abandona esse povo, entrega esse povo nas mãos dos estrangeiros, que no caso são os israelitas. Os israelitas tomam esse território, mas depois o deus Quemosh volta a favorecer o seu povo, levanta o rei Mesha, e o rei Mesha, graças aos favores de Quemosh, consegue vencer os israelitas e os seus aliados. E aí faz uma série de campanhas, ergue uma série de palácios, faz obras como cavar poços, né, e coisas desse tipo. E tudo isso está narrado aí na Pedra Moabita. No texto do livro de Reis, no 2º livro de Reis, a gente encontra também isso, só que ela é contado da perspectiva dos israelitas. E aí o que diz é o seguinte, que na verdade o que aconteceu é que quando essa coalizão foi invadir Moab, eles estavam vencendo até que o rei de Moab sacrificou o seu próprio filho em cima de uma muralha
E aí uma cólera se abateu sobre os exércitos. E aí eles bateram em retirada e Moabe conseguiu ficar livre. E aí isso é uma história até meio curiosa, porque parece que esse sacrifício ao deus de Moabe deu certo, né? E fez com que os israelitas recuassem. Então a gente tem um mesmo evento contado em documentos diferentes, de povos diferentes, o que dá enorme plausibilidade para que realmente tenha acontecido esse conflito geopolítico e que as figuras de Omri, que é citado na Pedra de Moabe, e seu filho, que provavelmente é uma referência a Acabe, de fato existiram, e o próprio rei Mexa, que é citado na Bíblia, também tem existido, já que ele é citado também na Pedra de Moabe, né? Então é importante dizer o seguinte, que não é que as informações da Bíblia não podem ser aceitas sem comprovação externa e as informações da Pedra de Moabe podem. Não, os dois documentos devem ser lidos criticamente, né? Os dois têm um lado muito claro na história que eles contam e, consequentemente, podem estar moldando a história a favor da mensagem que eles especificamente querem passar. Então a questão aqui não é a Bíblia comprovar a Pedra de Moabe, nem a Pedra de Moabe comprovar a Bíblia. A questão é que, como a gente tem esses dois documentos, a gente tem uma múltipla atestação. A gente tem um evento mencionado em dois documentos diferentes e personagens mencionados em dois documentos diferentes. Então isso corrobora a historicidade básica desse evento e desses personagens, né? Mas os detalhes que aparecem só em um ou em outro documento e a interpretação teológica desses eventos, né? Por exemplo, se Yahvé favoreceu Israel no conflito, como diz a Bíblia, ou se Quemosh favoreceu Moabe, como diz a Estela de Mexa, isso continua sem comprovação histórica. Uma coisa é confirmar que o conflito entre Israel e Moabe aconteceu. Outra coisa é confirmar que ele aconteceu exatamente conforme narra a Bíblia ou como narra a Pedra Moabita. Então é importante separar essas coisas. E aí a gente passa por um segundo documento, que também é do 9º século a.C., que é a Estela de Teudan, um artefato de basalto, e ele tem uma série de inscrições aqui também, dessa vez em aramaico. E aqui, qual que é a história contada na Estela de Teudan? É um rei arameu, então de Aram, vamos voltar lá no mapa, aqui, reino arameu aqui em cima, né? Então na região de Aram, e esse rei arameu, não tem o nome dele na estela, conta que venceu alguns inimigos. Entre esses inimigos, e aqui o texto da Estela de Teudan, na verdade, ele é bem complicado de ler, tem muita controvérsia em torno da leitura desse texto pelos especialistas que estudam esse artefato, porque é difícil reconstruir realmente o texto presente. Ele é muito fragmentado e tal, mas ele fala que esse rei arameu venceu dois reis que seriam Jorão e Ocosias. Então, Jorão de Israel e Ocosias de Judá. Então, ele fala sobre um conflito, voltando para o mapa, dessa vez de Israel e Judá contra Aram, também chamado de Damasco, porque era a capital, né? E na Bíblia, também no segundo livro de Reis, a gente encontra também esse conflito geopolítico sendo colocado, e nele a gente tem que o rei arameu seria o Hazael. Então, esse talvez seja o nome realmente do rei arameu que mandou produzir a Estela de Teudan em sua homenagem, né? Como uma espécie de monumento de propaganda política. E aí é interessante também a Estela de Teudan, né? Aqui é um decalquezinho das inscrições presentes nessa estela. Esse documento é interessante porque ele se refere a um dos personagens, ou Ocosias, né, de Judá, como sendo da casa de Davi. E aí a gente tem a menção ao personagem Davi. Só que Davi não é um personagem da história contada na Estela de Teudan. Ele é só colocado como o iniciador, a figura de referência da dinastia da qual o Ocosias fazia parte. E tem outra dificuldade, que é que essa escrita Casa de Davi, ela também é muito disputada entre os especialistas, porque alguns dizem que na verdade poderia ser Casa do Amado, ou Casa do Tio, Casa do Pote ou do Bule, poderiam ser nomes de lugares também, mas a leitura majoritária até hoje é realmente Casa de Davi. Então Ocosias como sendo da casa de Davi. E faz sentido já que Davi era da tribo de Judá, né, segundo os textos bíblicos também. Mas beleza, então a gente tem esse documento que é a Estela de Teudan. E, finalmente, o terceiro documento aqui, que também traz nomes de personagens bíblicos fora da Bíblia, esse artefato também do 9º século a.C., então todos esses artefatos mais antigos que trazem nomes de personagens que também aparecem na Bíblia. Os mais antigos são do 9º século, e nesse caso é o obelisco negro de Salmanaser III. Salmanaser III é um rei assírio, e esse monumento tem algumas inscrições em acádio e tem algumas imagens, né? Como vocês podem ver aqui, ele tem 5 níveis que aparecem os personagens aqui em cenas
entregando tributo, demonstrando seu respeito, né, jurando lealdade ao soberano ali, que é o Salmanaser III, esse rei poderoso da Assíria. E é interessante esse monumento porque o personagem que aparece nele é um personagem chamado Jeú. Jeú aparece também no segundo livro de Reis, e ele era, segundo a Bíblia, um comandante do rei Jorão. Então, quando Jorão e Ocosias são derrotados pelo rei arameu, segundo conta o segundo livro de Reis, eles fogem para uma cidade para se retirarem e se recuperarem, porque o Jorão especificamente tinha sido ferido na batalha, e o Ocosias vai visitar ele lá. E nesse meio tempo, um general de Jorão, que é o Jeú, recebe a visita de um profeta que unge o Jeú como novo rei. Então, na verdade, ele está provocando ali um golpe, basicamente, né, para o Jeú derrubar o Jorão e se tornar efetivamente o rei de Israel, com a bênção de Yahvé, segundo o texto ali do segundo livro de Reis. E aí o Jeú, então, vai até onde o Jorão e o Ocosias estavam refugiados, mata os dois, mata a família dos dois, mata a Jezabel, que era mulher de Acabe, pai de Jorão, faz uma armadilha para matar também os sacerdotes de Baal. Enfim, ele promove um massacre gigantesco na região para consolidar, né, garantir esse golpe, para que esse golpe realmente sobreviva, né, e ele realmente consiga se consolidar como rei de Israel. E é exatamente esse rei absolutamente implacável, né, violento, que aparece no obelisco de Salmanaser III beijando os pés do rei assírio. Porque, assim, uma coisa é você ser valentão ali nos pequenos reinos de Israel, de Judá, de Edom, outra coisa é você bater de frente com uma potência gigantesca como eram os assírios, ou em outros contextos como eram os egípcios, né? Então aqui o rei Jeú aparece se prostrando diante de Salmanaser III e trazendo com ele também uma comitiva que leva uma série de presentes e de tributos para o rei assírio. Então esse é outro personagem que a gente também encontra na Bíblia, Jeú, e é mencionado no obelisco negro Salmanaser III como Jeú da casa de Omri. O que é estranho, porque, segundo o texto de Reis, o Jeú é um usurpador. Ele não era da dinastia do Omri, ele não é um descendente de Omri, ele não é da família, consequentemente, de Acabe, nem de Jorão, mas os assírios o chamam da casa de Omri. Isso talvez seja ou por um erro dos escribas, né, dos escribas assírios que podem ter confundido ali, já que eles talvez não se importassem tanto com os detalhes familiares ali do reino de Israel, ou pode ser que eles soubessem que o Jeú não era da dinastia de Omri, mas para efeito de legitimidade o chamavam dessa forma, para não dar na cara a questão de que é um usurpador, ou talvez casa de Omri fosse uma referência meramente local, uma expressão só para dizer que Jeú era de Israel, independente se ele é ou não é da família do Omri de fato. Mas enfim, são várias as possibilidades. O fato é que a gente tem mais esse documento do 9º século a.C., que traz uma figura que também aparece na Bíblia, né? Então são personagens que têm a sua historicidade, né? A sua veracidade factual histórica, corroborada por documentos extra-bíblicos, inclusive produzidos por outros povos. E aí é importante destacar só o seguinte, né? Isso significa que a história prova a Bíblia, ou a arqueologia prova a Bíblia, porque muitas vezes essas discussões acabam indo para esses chavões, né? Ou que a história nega a Bíblia, desprova a Bíblia, ou o contrário. E, na verdade, a Bíblia, para os historiadores e arqueólogos, é um entre vários documentos da história antiga. Então, as coisas que estão na Bíblia, elas devem ser lidas tão criticamente no esforço de pesquisa histórica quanto o que está fora dela. Não é nem mais nem menos, não se deve ser nem mais nem menos crítico em relação à Bíblia se a gente compara, sei lá, com textos como a Estela de Moabe. O que a pesquisa histórica e arqueológica permite fazer é calcular, né, estabelecer certas probabilidades de coisas que são muito prováveis terem acontecido, ou personagens que muito provavelmente existiram, e outros personagens ou eventos que talvez não tenham existido, ou que tenham uma baixa probabilidade de terem acontecido. Então, assim, a história não prova a Bíblia, porque a Bíblia é uma coisa grande demais, é um conjunto muito heterogêneo de textos, com uma infinidade de personagens, situações, interpretações e opiniões sobre esses personagens e sobre esses acontecimentos. E para saber se um personagem ou um evento bíblico é plausível historicamente, tem que ir caso a caso. Não tem como, né? Então, assim, você vê, por exemplo, uma imagem de Jeú num documento assírio, não confirma
Adão e Eva ou o êxodo do Egito são coisas que não têm relação direta, né? Então é preciso ir caso a caso. Mas fica aí esses exemplos interessantes de menções nominais, né, explícitas a personagens bíblicos fora da Bíblia. As mais antigas, de novo, datam então do 9º século antes de Cristo, né, muitos séculos depois dos tempos em que se passam, por exemplo, as histórias de Moisés ou dos patriarcas, mas isso não significa necessariamente que essas histórias mais antigas sejam 100% ficcionais e nem que elas sejam 100% reais, né? De novo, a gente tem que ir caso a caso. Inclusive, se tiver algum caso específico que você queira saber se tem comprovação fora da Bíblia ou qual que é a plausibilidade daquilo ser verdadeiro ou não, deixa aí nos comentários que a gente faz uma análise aqui depois, também em vídeos futuros.